Quando eu tinha 3 anos, achava que uma das realizações mais incríveis já feitas na história eram as caixinhas de música. Precisava só girar um pouco a manivela e o som começava a sair, como mágica. Aquela criança sonhadora mal imaginava o que o ser humano já tinha conseguido fazer e o que de fato nos torna humanos. Nossa habilidade de experimentar a consciência, bilhões de neurônios enviando e recebendo informações o tempo todo, nosso genoma. Não há nada mais humano do que nossas conquistas. E foram tantas ao longo da nossa existência que é difícil nomear as principais. Mas me arrisco em dizer que dentre todas, uma se destaca: Apollo 11. Feche os seus olhos por um momento e se concentre no que irei descrever. Bem na sua frente, acenando para você, estão Neil Armstrong e Buzz Aldrin. 2 corajosos astronautas que nesse exato momento estão pisando na superfície da Lua. É a primeira vez na história que isso acontece. Seres humanos fora do seu pálido ponto azul, a Terra. A partir desse momento, nossa civilização despertou para uma nova era de exploração espacial e desenvolvimento de tecnologias. Mas não foi nada fácil chegar até esse dia, 16 de julho de 1969. Hoje nós iremos conhecer de perto um dos momentos mais importantes da humanidade. E essa história começa muito antes de 1969. (4 de outubro de 1957). A União Soviética impressionou o mundo ao lançar o primeiro satélite desenvolvido por humanos para a órbita da Terra. E ao mesmo tempo que havia comemoração por parte da União Soviética e muitos outros países, os Estados Unidos sentiram medo, temendo um ataque militar vindo do espaço. (3 de novembro de 1957). O espaço virou canino. Uma cachorra chamada Laika se tornou o primeiro animal vivo a visitar o espaço através de um satélite soviético. Alguns cientistas acreditavam que o ser humano não poderia sobreviver ao espaço. Por isso, optaram por enviar um animal para entenderem os efeitos da microgravidade. Infelizmente, Laika não sobreviveu até o seu último dia de missão. E a União Soviética prosseguiu lançando outros cachorros para o espaço após a morte de Laika. 9 de abril de 1959. A NASA nomeou 7 pilotos de teste como seu primeiro time de astronautas após uma rigorosa seleção. E o governo americano, então, anuncia um ambicioso plano: levar o primeiro ser humano ao espaço em apenas 2 anos. (12 de abril de 1961). O plano americano não funcionou muito bem. Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se tornou o primeiro humano a ir para o espaço. O voo durou aproximadamente 108 minutos até a reentrada com segurança na Terra. (25 de maio de 1961). O presidente americano John Kennedy faz um pronunciamento onde anuncia uma verba de 9 bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma missão à Lua em até 5 anos. No seu discurso, ele disse: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Eu acredito que essa nação deve se comprometer com si mesma para atingir seu objetivo antes da década terminar. Of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Levar o homem à Lua e trazê-lo em segurança de volta para a Terra. No single space project in this period will be more impressive to mankind. Nenhum projeto espacial será mais impressionante para a humanidade. E nos anos seguintes, a tensão política entre União Soviética e Estados Unidos aumentava enquanto disputavam essa corrida espacial. Em 1964, a União Soviética enviou pela primeira vez mais de um cosmonauta ao espaço, contrariando o administrador da NASA, James Webb, que acreditava que isso só seria possível no ano seguinte. E o desenvolvimento da missão à Lua foi acelerado e parecia avançar.
até o dia 27 de janeiro de 1967. Três astronautas americanos morreram quando a cabine de comando da Apollo 1 pegou fogo em consequência de um curto-circuito durante um teste para lançar o primeiro módulo de comando em órbita da Terra. Foi um desastre que poderia ter sido evitado, porém, todos sabiam do risco. Mesmo com esse grande acidente, a NASA prosseguiu com o desenvolvimento de novos protocolos de segurança e acreditavam que conseguiriam cumprir com o cronograma. E no dia 24 de dezembro de 1968, a missão Apollo 8 realizou algo incrível. A primeira missão bem-sucedida em levar seres humanos para orbitar a Lua. Tudo isso foi transmitido ao vivo, um evento histórico. E os Estados Unidos então ganham mais confiança de que poderão atingir o seu objetivo, colocar os pés na Lua. Um dos astronautas da Apollo 8, Bill Anders, fez um discurso histórico para desejar Feliz Natal para todos da Terra. No início de tudo, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão estava na face do abismo. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E da equipe da Apollo 8, encerramos com um boa noite, boa sorte e Feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês na nossa boa terra. Milhões de pessoas se sentiram abraçadas por essa mensagem de esperança e conquista. Nós, humanos, estávamos cada vez mais perto da Lua. Após muitas falhas, testes e avanço científico, Thomas Paine, novo administrador da NASA, confirmou o lançamento da missão Apollo 11 para o dia 16 de julho de 1969. E aqui nós estamos, Cabo Canaveral, Flórida, Estados Unidos. Neste dia, os astronautas americanos Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins serão lançados para o espaço através de um enorme foguete, Saturno V. O seu destino, a superfície da Lua. Com a sua complexa arquitetura, o Saturno V era um gigante. No topo dele, havia a espaçonave Apollo. Ela continha 3 partes: o módulo lunar, responsável em pousar na Lua, o módulo de serviço contendo sistemas de propulsão para entrar e sair da órbita, e o sistema de escape, responsável em separar o módulo de comando do foguete se algo desse errado. E após verificações de segurança, a equipe da Apollo 11 está pronta para partir. A contagem regressiva começa. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5. E lá vão eles, para a imensidão do cosmos. Assim que o primeiro estágio se desconecta, o segundo estágio entra em ação, impulsionando ainda mais a Apollo 11.
Para fazerem o que chamamos de injeção translunar, o terceiro estágio é ativado para permitir que os astronautas coloquem Apollo 11 na trajetória para a Lua. E a partir desse momento, eles viajariam por 3 dias na escuridão do cosmos até chegarem na órbita da Lua. E você pode se perguntar, como que eles fizeram para descer até a superfície lunar? Armstrong e Aldrin foram para o módulo lunar, chamado de Águia, enquanto Collins continuaria circulando pela Lua no módulo de comando, Columbia. Mas foi aí que um erro quase acaba com a missão. Quando Armstrong se preparava para pousar na Lua, o computador apitou com o seguinte erro: 1202. Armstrong então olha para Aldrin, assustado, como se esperasse a resposta para o que estavam vendo na tela. Nenhum dos dois sabia o que era o erro 1202. Ele nunca apareceu em nenhuma das centenas de simulações realizadas na Terra. Armstrong alerta para Houston sobre o erro. A equipe analisa e manda prosseguirem. Tudo parecia ter se ajeitado, até que, 9 minutos antes de pousarem na superfície da Lua, Armstrong percebe que eles não pousarão no lugar que foi previamente calculado. Errariam o alvo por 6,43 quilômetros. Um grave problema. Poderia não haver combustível suficiente. Houston então faz o alerta. Eles teriam apenas 60 segundos de combustível sobrando antes de precisarem abortar a missão. Armstrong decide prosseguir. Não havia mais como retornar. E com menos de 30 segundos de combustível disponível, Armstrong consegue pousar na superfície da Lua. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Houston, tranquilidade. Aqui é a base. A Águia pousou. E após algumas horas checando os sistemas do módulo lunar, Neil Armstrong é o primeiro ser humano a pisar na Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Nas próximas 21 horas, Neil e Buzz coletaram muitas amostras lunares, tiraram fotos, brincaram. A humanidade nunca havia chegado tão longe. Eles então decolaram da superfície lunar para se reconectarem com a Columbia. E uma vez a trajetória reconfigurada para a Terra, os 3 astronautas olhavam para trás e viam uma lua cada vez menor. A viagem de suas vidas estava cada vez mais perto do fim. E no dia 24 de julho de 1969, a Apollo 11 pousou no Oceano Pacífico em segurança. A Apollo 11 nos mostrou o melhor da humanidade. Mesmo com o mundo dividido, aprendemos que precisamos continuar sonhando. Nada é impossível pra gente. Enquanto o relógio dá voltas, nós sonhamos com o que faremos em seguida. E a ciência, podem ter certeza, nos levará adiante, para um lugar muito mais longe do que a Lua. Nós só estamos começando.